Você já viu a palavra dramaturgia sendo utilizada no meio circense? Você também achou um pouco confuso? Olha, se foi seu caso, você não está sozinho. Vem comigo. Videoaula Dramaturgia de Circo, com Rafaela Uiara. Realização PROAC, Governo do Estado de São Paulo. Eu me interessei por esse tema em 2019. Eu venho do teatro e eu estava ensaiando com a Cia do Relativo, que é uma companhia de circo. E aí, em sala de ensaio, eu percebi que a gente não tinha a mesma compreensão da palavra dramaturgia, a gente não estava conseguindo se entender. Eu claramente estava usando dramaturgia, pensando em uma coisa e eles estavam entendendo outra. E aí, eu também venho do meio da pesquisa, eu fiquei bastante intrigada com a questão. Então, eu fui pesquisar em livros, dicionários e também perguntar para outras pessoas do meio circense o que elas queriam, o que elas entendiam pela palavra dramaturgia e como elas trabalhavam a dramaturgia em sala de ensaio. Esse assunto foi se desdobrando tanto que ele rendeu uma comunicação num colóquio de circo na França, que foi organizado durante a pandemia. Então eu pude participar online à distância. E foi bem interessante porque eu conheci outras pessoas que estavam trabalhando justamente sobre a questão da dramaturgia no circo. Também foi ocasião para fazer pílulas para Instagram sobre esse tema. E uma live pelo Sesc Convida. Então, para quem se interessa pelo tema, acho que vale bastante a pena ver essa live. Ela continua disponível no YouTube. É bem interessante, não só pelas questões que a gente está levantando ali, e mesmo por toda a experiência prática que o Otávio traz, e ele consegue explicar com bastante clareza ao longo dessa live, mas também pelos comentários das pessoas que estão assistindo. Dá para ver ali que esse é um tema que levanta muitas dúvidas, é um tema bastante nebuloso, mas que realmente vale a pena ser discutido. E embora esse minicurso aqui seja mais pautado na prática, eu acho que vale muito a pena a gente começar dando uma olhada muito rapidamente para a palavra, porque boa parte dos mal-entendidos eles vêm daí. Então, a palavra. Para abordar esse tema, eu acho que vai ser muito mais rápido e interessante a gente começar dando uma olhada em uma pílula que eu criei durante a pandemia, com incentivo da Aldir Blanc pela Cia do Relativo. O que é dramaturgia no circo? Popularmente, a palavra dramaturgia é associada a uma tradição teatral, baseada em texto, trama, diálogos, personagens. No próprio teatro, a dramaturgia já extrapola essa tradição, o que torna o uso desse termo, às vezes, confuso ou controverso. E no circo? Podemos dizer que a palavra dramaturgia é usada de pelo menos duas formas distintas. Mais próximo do sentido popular, ligado a uma tradição teatral, seria o uso no circo-teatro. Já o segundo sentido é menos evidente. Seria a dramaturgia como estrutura que dá coesão ao todo, como critério para a organização do material cênico. Mas esse é o assunto da nossa próxima pílula. Como a gente pôde ver no vídeo, a gente tem dois grandes usos para a palavra dramaturgia. Um primeiro, ele está mais ligado a uma tradição, tanto do teatro quanto do circo. Então, a ideia de dramaturgia como um texto dramático, né? Uma peça previamente escrita com personagens, com um conflito, um enredo, né? Uma narrativa. E esse uso, ele é muito forte, né? Essa ideia de texto dramático é muito forte também no meio circense brasileiro, porque a gente tem uma tradição muito importante de circo-teatro, né? Então, dessas peças que eram apresentadas em circo. Então, você tem, de fato, toda uma dramaturgia de circo. E você tem pesquisas muito consistentes que foram feitas nessa área. Não é o tema desse curso, mas se alguém tiver interesse, eu posso indicar uma bibliografia. O sentido que nos interessa aqui é o da segunda caixinha que abre e sai tudo bagunçado lá, que é, então, um circo contemporâneo.
É um circo que deixa de se estruturar por números, ou se estrutura menos, borra um pouco essa noção de tem um número, aplausos, um próximo número e tudo é fragmentado. A gente começa a ir para um outro lugar e a gente começa a ter essa necessidade de utilizar essa palavra dramaturgia ou até outras para designar essa necessidade de um fio condutor, de um sentido talvez, de uma unidade. Então eu vou levantar aqui algumas das definições de dramaturgia que surgiram nas entrevistas que eu fiz. Então, talvez uma aproximação do circo com o teatro, seja pela questão de personagens ou de conflito, enfim, valores que eram compreendidos até então como valores do teatro e que ali passam a ser emprestados para o circo. A questão do sentido, então, para muito além da técnica e da virtuose, a gente quer ali que as coisas tenham um sentido, né? Talvez uma moral, quer que se intelectualize alguma coisa a partir do que está sendo mostrado ali, que aquilo faça algum sentido. A questão da narrativa também foi evocada, a relação com um texto, que pode ser uma inspiração prévia para começar um espetáculo, ou você pode ter de fato o texto. E a relação da unidade, né, de como você pega esses diversos segmentos, né, que seriam números antes, como você consegue criar um todo daquilo, como você cria algo coerente do começo ao fim e que não fique com aquela estrutura fragmentada entre uma cena e outra, entre um número e outro. E na prática, como que isso se dá? Então eu entrevistei diversos artistas, por exemplo, o Arthur Faleiros. Para ele, a dramaturgia é a comunicação e a harmonização do todo. Ou seja, é quando você cria o espetáculo, como aquela criação vai ser entendida pela plateia. E como os diversos elementos da sua criação formam um todo coerente. E aí, na prática, ele parte de um material, ele explora todas as possibilidades cênicas desse material, daí ele observa e reflete sobre o que ele criou pode produzir como sentido ou sensação. E aí ele começa a brincar de criar células, né, unidades, e trocar a ordem, ver como que fica, e ver o que muda como sentido ou sensação as coisas nessa ordem ou nessa outra ordem. Um outro exemplo foi, eu conversei com o Ricardo Rodrigues, né, e o trabalho no Solas de Vento, por exemplo, para ele ali a dramaturgia é a matéria-prima, o ponto de partida, né, o universo, o imaginário. Então, eles vão se nutrir de uma matéria textual ou de universo. Então, por exemplo, eles têm uma trilogia de espetáculos baseado em livros do Júlio Verne. Então, esses livros eles vão fornecer ali um material de imagens, de universo, e é dali que eles vão partir para criar em cena mesmo, né? Para propor imagens, sons e situações usando as técnicas circenses. E depois de criadas essas cenas, né, essas imagens, esses sons, essas situações, eles vão brincar de agenciar, de concatenar as coisas e brincar com a ordem desses elementos. E aí, feito isso, eles vão decidir a ordem do todo a partir das leituras possíveis e também o jogo de revelação das técnicas. É um pouco parecido com a proposta do Arthur, por exemplo. Você cria um material e aí você tenta trocar a ordem dos elementos e ver que leituras, qual é a melhor ordem, qual ordem dá mais jogo. O Ricardo também, ele dirige esse espetáculo, que também virou um coletivo com o mesmo nome, que é o Protagonistas. E é interessante que ali, para ele, a dramaturgia é um pouco diferente. No Protagonistas,
A dramaturgia seria para ele ali a ligação entre os diferentes momentos, criando uma unidade. Tudo isso em torno do tema central. Porque aqui, diferente do Solas, ele reúne diversos artistas que vêm de outros coletivos, que vêm de outras companhias, que já têm suas próprias carreiras e talvez as suas próprias estéticas estabelecidas, que são diferentes entre elas. Então você tem aqui um grupo muito mais heterogêneo. Então, o ponto de partida de todo mundo aqui dessa reunião, ele é temático, que é a questão negra em cena, né? É a questão do movimento negro em cena. E então ele vai olhar para todas essas pessoas diversas que estão lá e a dramaturgia ali vai ser como que as técnicas que cada um domina pode criar uma imagem ou uma situação relacionada à temática que reúne todo mundo ali. E aí essa costura do todo, para que não fique muito fragmentado, para que não haja falsos finais, vai ser ali para ele o cerne dessa dramaturgia. Uma outra pessoa que eu entrevistei foi a Lu Menin, que também é um exemplo muito interessante, porque ela tem experiências com estéticas muito diferentes, que também geram relações circenses muito diferentes. Esse da foto é o Rústico, que é da Cia Barnabô. E para esse espetáculo, eles convidaram um diretor, e foi o diretor que propôs temas e materialidades. E esses temas e essas materialidades é o que criava ali uma coerência nesse todo. Ela também vem do Circo Zani, que tem uma outra relação com a dramaturgia, né? Então, é o que eu estava falando antes, do fragmentado, do números. Então, que a questão de utilizar esse termo nem se coloca. Então, ali a relação é você criar números impressionantes, a técnica está no primeiro plano, tem que ser bonito, tem que ter figurinos exuberantes. E ela também tem um solo autobiográfico. E nesse solo autobiográfico, então, ela vai partir da observação de um imaginário e pensar que técnicas poderiam ser interessantes para trabalhar essas imagens, né? Esse material que vem ali da biografia dela. Outro grupo estudado foi a Trupilona Preta. Para eles, a dramaturgia é o artesanato entre a discussão temática e o humor. Eles se sustentam em 3 eixos, que é a política, o humor e a música. Para quem não conhece essa companhia, eles surgem em movimentos sociais. Começa com 2 irmãos que vêm do teatro e depois 3 músicos se juntam à trupe. Então é uma trupe que está muito ligada à música, ao humor, ao contrato com o entretenimento. O entretenimento ele é importante. E também a questão política. E o ponto de partida deles é sempre a discussão temática. O que a gente quer discutir com esse espetáculo? Aí, a partir disso, eles vão criando gags, materiais, e eles fazem muitas aberturas de processo. Então, isso é interessante, porque no humor, né, você precisa desse feedback, né, desse retorno da plateia para saber se funciona ou não funciona, se muda, se não muda, se dá certo ou não dá certo. E, por fim, onde tudo começou, na Cia do Relativo. Eles partem de uma técnica ou de um material, e aí eles exploram as possibilidades desse material. Depois de explorar as possibilidades, eles dividem isso em células, né, em pequenas unidades. E aí eles organizam essas células em função de critérios como ritmo, espaço, intensidade. Então, como a gente compõe com essas coisas que a gente criou. A gente quer que tudo vá num crescendo de energia, ou, enfim, como a gente vai trabalhar tudo isso. Uma coisa interessante que eu notei é que eles filmam essas células para não esquecer e também para poder reassistir e entender melhor de fora questões de ritmo, espaço, etc. E foi com eles, então, que a gente desenvolveu o método, que é o grande tema dessa aula,
Várias companhias já vêm fazendo isso, mas esse método que eu proponho é só uma maneira simples de sistematizar esse trabalho de organização dos diferentes conteúdos, né? Então, a minha proposta é de fazer isso em fichas de papel. Para você conseguir fazer isso, você tem que ter células, ou seja, se você já tem um bloco que você quer reorganizar, você divide ele em pequenas unidades, ou se você vai criar algo novo, já vai criando em pequenas unidades. O que seria uma unidade? Algo que faça sentido sozinho, mas que seja uma pequena unidade indivisível. Pode ser uma GAG, enfim. Aí cada um vai ter seu trabalho e vai saber dizer melhor que tipo de coisa vai fazer sentido como unidade. Divididas as unidades, você precisa nomear cada uma delas. Não sejam criativos com os nomes. Tem que ser um nome simples, curto, óbvio, fácil de entender. Você bate o olho, você lembra do que se trata. E aí, é interessante levantar critérios relevantes para o modo como você quer organizar o seu material. Coisas que fazem sentido dentro do seu trabalho. Não vão ser os mesmos critérios para os diferentes trabalhos. Então, poucos critérios, descrições simples, visuais, então de preferência se você conseguir fazer desenhinho ou escrever em poucas palavras do que se trata, melhor. É para você bater o olho na ficha e saber em 2 segundos o que é. Eu dou aqui alguns exemplos de quais critérios podem ser levados em consideração, mas não é uma regra, cada trabalho vai ter seus próprios critérios. Então, se você quer organizar o seu material em função das técnicas utilizadas em cada célula, você vai usar esse critério nas descrições que você vai fazer nas fichas. Objetos que são utilizados em cena, quem está em cena ou quantas pessoas estão em cena, o tema da cena. Eu não proponho uma ficha padrão porque não faria sentido. O interesse desse exercício é justamente você olhar para quais coisas importam para você e como você quer organizar o seu espetáculo em função delas. Então, é aqui que entra o nosso último ponto aqui do exercício, que é testar ordens e agenciamentos. Ou seja, você vai partir de um dos critérios que você escolheu, por exemplo, número de pessoas em cena. E aí você vai inventar desafios a partir desse critério. Um desafio possível seria: eu quero que o espetáculo comece com uma pessoa e termine com um monte de gente e que isso vá num crescendo. Então, eu vou organizar as fichas a partir do critério número de pessoas. Então, eu vou fazer um montinho com todas as fichas de cenas que tem uma pessoa, um montinho com as cenas de 2 pessoas, etc. E aí, eu vou brincar, então, de começar ali, então, usando as cenas que tem uma pessoa só. E aí eu vou colocando lado a lado, criando uma sequência, depois eu pego as cenas de 2, 3 e mais. E aí, uma vez que você criou uma sequência, você tira a foto e, se você gostar da sequência, você testa ela em cena. Se não, você cria uma outra sequência, tira a foto de novo. A ideia é criar várias sequências possíveis a partir de um desafio e depois testar na prática qual dá mais jogo, qual é mais interessante. Outra possibilidade, um segundo exemplo, seria: eu quero que haja uma alternância das técnicas utilizadas no meu espetáculo. Então, você vai pegar as fichas e brincar de separar por blocos, onde cada bloco representa uma técnica. Então, você faz a mesma ideia da sequência. Você vai pegar a ficha de um bloco, depois você tem que pegar uma ficha de um outro bloco, e assim você vai brincando de alternar as técnicas. Um bom exemplo de como se aplica esse jogo na prática da sala de ensaio pode ser visto no YouTube, porque a gente inventou esse jogo durante um processo de remontagem de um espetáculo da Cia do Relativo. Eles ficaram muito tempo em processo com o Risco, foram quase 5 anos de processo e eles levantaram muito material ali. E depois de uma apresentação importante, eles quiseram revisitar esse material e foi nessa ocasião que a gente decidiu
pegar todas essas fichas e anotar um pouco do que eles tinham ali para a gente não se perder. E todo esse processo está documentado ali nesse curta, que eu acho que vale muito a pena ver. Aqui, por exemplo, tem o nosso mural com as fichas que a gente fez, organizando por grupos. Aqui a gente está brincando de criar diferentes sequências, né, com os elementos. Vocês viram que tem fichas com todos os critérios e tem só uns post-its também? Esses post-its são imagens, elementos que podem entrar dentro de uma cena mais complexa ou que você pode criar um número inteiro a partir deles. A gente inventou isso conforme a gente estava organizando. Isso é normal, você vai criar seu joguinho, você também vai ter que criar regras em função do que você precisa. Então, estamos nos encaminhando aqui para o final, agora é a parte dos exercícios. Eu proponho um primeiro exercício teórico, que é refletir sobre essas questões, e se vocês quiserem me mandar é muito bom, porque a gente avança a pesquisa, né? Então, quanto mais respostas a gente tem, mais a gente consegue entender como as pessoas compreendem ou usam esses termos. Então, as questões que eu proponho são: você usa o termo dramaturgia? Você pode me mandar a resposta ou você pode pensar só com você mesmo, mas eu acho que a reflexão também ela é interessante. Como você define dramaturgia? O que você diria que é dramaturgia para você? Como você constrói o todo do espetáculo, independente do que você entende por dramaturgia? E qual é a sua opinião sobre o uso do termo dramaturgia no circo? Você acha que é interessante? Você acha que gera mais ruído do que outra coisa? O que você acha sobre isso? E aí uma outra proposta de exercício é um exercício prático, que seria aplicar esse método das fichas, né? Então, a minha proposta é: você cria células indivisíveis. Então, você pode ou criar novas células de um conteúdo novo, né? Uma pesquisa nova, ou você pode pegar algo que você já tem e segmentar em células indivisíveis. Aí, você dá nome a essas células. Então, se é um gesto, se é uma gag, você vai dar um nome para isso. Aí você vai descrever isso com critérios como os que eu mostrei. E aí você vai brincar com ordens. E vai testar os melhores roteiros. O que é esse brincar com as ordens diferentes? Então, eu vou partir do uso do espaço. Eu quero que minha cena comece usando um espaço muito pequeno e vá tomando cada vez mais o palco todo. Então, eu vou organizar minhas cenas em função desse critério, de quanto espaço elas tomam na cena. Ou eu quero que comece com o mínimo de atores em cena e que termine com um monte de gente. Então, eu vou organizar as minhas células em função desse critério. Ou eu quero que comece com as cenas mais paradas, com menos movimento, e termine com as cenas mais enérgicas. Então, eu vou organizar em função desse critério. Tem 1 milhão de critérios possíveis para você organizar. Ou você pode intercalar também. Eu quero intercalar cenas bastante enérgicas com cenas mais paradas. A ideia é olhar para essas fichinhas e brincar de criar critérios ali. E aí, quando você criar algo interessante, você testa em cena. E depois eu quero que vocês me contem se deu certo ou não. E pode falar que não deu certo também, é sempre bom pra gente aperfeiçoar. Então é isso, foi algo que a gente criou ali em sala de ensaio. E pra gente serviu. Por fim, eu queria deixar o meu contato. Eu vou criar uma bibliografia e colocar um link aqui para vocês baixarem o PDF nos comentários. E se vocês tiverem dúvidas, reações, respostas, o que vocês quiserem, eu quero que vocês anotem meu contato. Então é a Rafaela Oiara, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram e esse é meu e-mail. Não respondo rápido, mas eu respondo. Então é isso, eu espero que a aula tenha sido útil para vocês
e eu gostaria mesmo de ter um retorno sobre isso. Um abraço.